das Oliveiras, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, você lendo aí, vai Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Esses 2 filhos de Zebedeu aqui, irmão, é Tiago e João. Tiago e João. E Jesus ele chama para orar porque estava próximo da sua hora, estava próximo de Jesus ser crucificado da cruz. E Jesus ele está orando naquele momento, naquela hora. E Jesus ele nas suas orações ele fala para Deus. No versículo 39 ele vai dizer a seguinte palavra: se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim o que o Senhor, mas como o Senhor queres. E algo que me chama a atenção é, irmão, que eu já vi muitos pregadores da palavra de Deus pregar esta palavra aqui e dizer o seguinte: dizer as seguintes palavras. Eu já vi pessoa pregar sobre esta mensagem aqui, irmão, dizer a seguinte palavra: que Jesus estava com medo da cruz romana. Jesus estava com medo do chicote das suas costas, que os romanos iam bater sobre você. Que Jesus estava com medo da coroa de espinho que ia colocar sobre você. Mas eu digo a você que não é isso, irmão. Eu digo para você que Jesus ele não estava com medo da cruz romana. Eu digo para você que Jesus ele não estava com medo do chicote romano que ia bater sobre as tuas costas. Jesus, irmão, como falou desse cálice aqui, esse cálice aqui estava cheio, sabe de quê? Da ira de Deus. Esse cálice aqui que Jesus ia beber era o cálice da ira de Deus. Porque quem era para beber esse cálice aqui não era Jesus, e sim nós. Que era para beber esse cálice aqui era nós. Então Jesus ele bebeu o cálice da ira de Deus. Então Jesus não estava com medo porque o que os romanos ia fazer sobre ele. Jesus não estava com medo com o que os homens e os romanos iam fazer com ele. Jesus estava com medo da ira de Deus sobre ele. Jesus estava com medo, era da ira de Deus. Porque a ira, irmão, de Deus era para nós. Mas Jesus, ele se responsabilizou sobre essa ira cair sobre ele. Aí você diz, Jean, então Jesus bebeu a ira, o cálice de Deus era para nós? Sim. Porque imagine aí, irmão, vários profetas morreu à espada, vários profetas foi crucificado, vários profetas foi cerrado, assim diz a história. Você acha que Jesus, o capitão da salvação, o general de guerra, ia temer a cruz romana? Os profetas que seguiu Deus, que seguiu Jesus, o discípulo vai falar: quem é esse fraco? O capitão da salvação então é um fraco, um frouxo. Então Jesus, irmão, ele não estava com medo dos homens, e sim da ira sobre Deus, da ira de Deus sobre ele. Oh, aleluia. Então Jesus, ele bebeu esse cálice que era para nós. Eu vou te dar umas bases bíblicas aqui, irmão, um embasamento aqui. Você sabe sobre o quê? Quem bateu em Jesus do dia da crucificação não foi os homens, não. Foi Deus. Vamos lá antes de eu ir lá, vamos lá. Em Salmo 75, por falar sobre o cálice. Em Salmo 75, versículo 8, vai nos dizer: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho de tinto está cheio de mistura, e dá a beber a dele. Mas a escória dele todos os ímpios da terra o soberão e beberão. Amém? Então esse cálice, em Salmo 75, vai falar no versículo 8, que na mão do Senhor está
um cálice cheio de vinho, que os ímpios beberão. Oh, glória! Vamos lá para Jeremias. Oh, aleluia! Jeremias 25. Jeremias 25, capítulo 15. Jeremias 25. Fique aí conosco. Que Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Em Jeremias 25, irmão, capítulo 15, fala assim: porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma na minha mão este copo do vinho de furor, e darás de beber dele todas as nações quais eu te enviarei, para que beba e treme e enlouqueça por causa da espada que eu enviarei entre ele. Então Jesus, irmão, está com o cálice na mão. Então Deus está com o cálice na mão, e esse cálice ele deu para beber quando Jesus foi crucificado, que a ira era para vir sobre nós. Mas naquele grande dia, na volta de Cristo, que ele verá, essa ira, esse cálice vai descer sobre o mundo. Oh, aleluia! Em Isaías, irmão, capítulo 53, vai nos falar que o Pai moeu Jesus. Vamos lá em Isaías 53. Isaías 53. Imagine aí o capitão. Várias pessoas morreram crucificadas, seus discípulos. Paulo decapitado. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o maior, ele morreu ao fio da espada, que Herodes Agripa mandou matar. Isaías 53, irmão, vai dizer isso aqui, ó. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você está aí? Isaías 53. Isaías 53. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, versículo 10, diz assim: todavia o Senhor se agradou de moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias. É bom prazer do Senhor prosperar na sua mão. Isaías 53, versículo 10, fala que do Senhor agradou moer. Moer quem? Jesus. Então Jesus foi moído por Deus. Então a ira de Deus, o cálice da ira, era para nós. Aquele cálice estava cheio de ira, cheio de furor para os homens da terra. Jesus, ele foi e bebeu. Oh, aleluia. Aqui é forte, irmão. Aqui é forte. E quando eu leio esta palavra, irmão, não tem como ir em Apocalipse. Que em Apocalipse está 7 taças preparadas, que está cheio da ira de Deus, que virá sobre a face da terra. Em Apocalipse capítulo 16. A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Edifica Gospel. Oh, aleluia. No Apocalipse 16, vai falar assim: e ouvi vindo do templo uma grande voz dizia: aos 7 anos, ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. A ira de Deus, as 7 taças. E eu, irmão, fiz uma anotação sobre essas 7 taças. Cada taça representa sobre a face da terra. Jesus, ele vai derramar 7 taças sobre a face da terra. E eu quero falar um pouco sobre as 7 taças. A primeira taça, irmão. Aleluia. A primeira taça, irmão. Qual é a taça? Glória a Deus. A primeira taça que Jesus vai derramar sobre a face da terra, em Apocalipse capítulo 16, vai ser o que tem a marca da besta. As pessoas vão ter uma doença, vai ficar com uma chaga, com úlcera, aquele que aceitou a marca da besta, a marca do anticristo.
A segunda taça da ira de Deus, o mar vai se tornar em sangue. A terceira taça da ira de Deus, o rio vai se tornar em sangue. A quarta taça de Deus, vai ter aquecimento do sol. A quinta taça da ira de Deus, a treva sobre o trono do anticristo. A sexta taça da ira de Deus, o aleluia, o secamento do rio Eufrate da Magedon. A sétima taça da ira de Deus, raio, terremoto, chuva e meteoro. Esse será a taça da ira de Deus sobre os homens da face da terra. Jesus naquele tempo, como ele veio na terra, bebeu esse cálice que era para nós. Mas o Apocalipse está preparado, uma ira de Deus que vai beber agora os homens e ele não vai escapar. E quando essa ira de Deus vem, fala também no Apocalipse 17, da prostituta que tem um cálice sobre a tua mão, e os homens, ele se bebedou desse cálice. O Apocalipse 17 fala assim: veio dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre as águas, e com o qual fornicaram o rei da terra que habita na terra, e se bebedaram com o vinho da sua fornicação. O povo se bebedaram, alguns da terra se bebedaram com o cálice da prostituta, com a prostituição. Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus, do furor de Deus. E agora em Apocalipse 16 vai vir um cálice aí da ira de Deus sobre os ímpios. Agora Jesus bebeu aquele cálice, mas daqui para frente que vai beber esse cálice são aquele que vai ficar na terra. Aquele que não aceitou a Jesus como o único Salvador. Esse cálice era para nós. Deus abençoe a Ana Nete, a tua vida, de Feira de Santana. Deus abençoe. Jesus, ele bebeu o cálice que era para nós. A ira de Deus era para vir sobre nós, mas Jesus bebeu esse cálice. Em Isaías 53, versículo 10, vai falar que que Deus moeu Jesus. Pode ir lá, Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Eu vou ler mais uma vez. Todavia o Senhor agradou de moê-lo, fazendo enfermar. Jesus, Deus, ele moeu Jesus. O cálice que era para nós beber, Jesus bebeu. E Jesus, ele orou. Os seus discípulos, Jesus fala: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Amém? Esta foi a palavra. Esta foi a palavra desta manhã. Que Deus abençoe. O cálice que era para nós beber, Jesus bebeu. Mas vai chegar um tempo que se nós não se arrepender, não aceitar Jesus como único Salvador, naquele grande dia, esse cálice que vai beber é nós. Então Jesus, ele morreu na cruz por nós. Jesus, ele foi crucificado por nós. Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. E muitas vezes nós não dá valor à morte de Cristo. Muitas vezes nós não dá valor à crucificação de Cristo. Muitas vezes Jesus, ele colocou aquela coroa de espinho, aquele prego sobre as suas mãos, e muitas vezes nós não dá valor. Amém, irmão? Fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Deus abençoe a vida de cada um. Tem um aqui participando conosco, nosso irmão Marivaldo. Ô glória, 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 agora consegui, ô glória! Glória a Deus, Deus abençoe a vida do nosso irmão Marivaldo.